imputados a Emerson Palmieri e os elementos constitutivos do tipo penal não restarem evidenciados na espécie, seja pela ausência de ato de ofício a ser praticado, seja pelo desconhecimento de qualquer ação da bancada no sentido de vender seu apoio ao governo. Reproduzo aqui o depoimento em juízo de Jair dos Santos, motorista de José Carlos Martinez. O que o senhor pode falar sobre os fatos que foram descritos na denúncia e que envolvem o nome do senhor? Aí, a resposta: eu já tive lá na época, a pedido do deputado. Lá onde? Lá no banco, fiz uma retirada do dinheiro, entreguei na mão dele. Mas é o que eu sei. O senhor não tem mais detalhes? Ele não chegou a comentar para quem entregou esses valores? Não, comigo não. Eu era motorista, cumpri uma ordem de fazer um serviço e nada mais que isso. Então, o senhor conhece o senhor Emerson porque trabalhava para ele? Não, não com o Emerson. Ah, não por Emerson. Não, eu trabalhava com o deputado José Carlos Martinez. Ah, com o Martinez. É que o senhor foi arrolado pela defesa do seu Emerson. É, mas eu conheço ele, mas não tem envolvimento, não. Seu Jair, eu pergunto ao senhor, a denúncia descreve que teriam sido 2 pagamentos no dia 18 de setembro de 2013 e 24 de setembro de 2013, no valor respectivo de 200 mil e 100 mil reais. Corresponde exatamente? O senhor esteve 2 vezes? A data exatamente eu não sei dizer, eu estive lá, realmente retirei o dinheiro. A pedido de quem o senhor retirou o dinheiro? Do deputado José Carlos Martinez. Naquela época o senhor mantinha contato com Emerson Palmieri? Ah, conhecia ele era presidente, trabalhava no PTB, trabalhando com o deputado, eu sempre via ele. Em relação a esses valores, o senhor Emerson teve algum contato com o senhor? Não, não, responde 2 vezes não. Para quem o senhor entregou esses valores? Pro deputado José Carlos Martinez. Não obstante a tentativa da acusação em demonstrar o auxílio emprestado por Emerson Palmieri a José Carlos Martinez, citando em suas alegações finais o depoimento feito na polícia por Simone Vasconcelos, no qual se afirma que realmente pode afirmar ter entregue dinheiro para Jacinto Lama, Jair dos Santos, Emerson Palmieri, Pedro Fonseca, João Carlos de Carvalho Genu, José Luiz Alves, Roberto Costa Pinho, isso entre aspas, pronunciamento de Simone Vasconcelos à polícia. Digo que o fato é que essas declarações não foram confirmadas em juízo pela depoente. Em juízo ela não confirmou essas informações no que diz respeito a Emerson Palmieri. Do mesmo modo, os recebimentos por parte do acusado, por intermédio de José Hertz, homem de confiança do deputado federal Romeu Queiroz, em um primeiro momento de 50 mil reais, à época em que José Carlos Martinez presidiu o PTB, em um segundo momento de 200 mil já na gestão de Roberto Jefferson, a meu sentir, não tem o condão de configurar que houvesse ele concorrido para o delito de corrupção passiva, na medida em que não ficou cabalmente demonstrado pela acusação que essas quantias seriam produto de vantagens indevidas aceitas por agentes políticos da indigitada agremiação partidária em troca de apoio ao governo federal. Faço valia dessa mesma linha argumentativa para repelir a acusação feita pelo parquê a respeito da ciência por parte de Emerson Palmieri da finalidade a ser dada aos 4 milhões de reais recebidos de Marcos Valério na companhia de Roberto Jefferson em 2 parcelas, junho e julho de 2004, como parte de pagamento do anunciado apoio financeiro de 20 milhões de reais prometidos pelo PT ao PTB. Ao responder à indagação relacionada ao acusado, o coronel Roberto Jefferson afirmou em juízo que Emerson Palmieri, entre aspas, não operou nenhum esquema de mensalão, não recebeu recursos indevidos de ninguém, não tomou nenhuma atitude que o pudesse enriquecer pessoalmente. Pelo contrário, ajudou a construir o Partido Trabalhista Brasileiro em todo o Brasil. E a participação que sei dele foi quando Marcos Valério esteve conosco no PTB e entregou 2 vezes recursos tratados para a eleição de 2004, as eleições municipais. Isso em meados de junho de 2004, quando Marcos Valério entregou o dinheiro, pediu ao Emerson que guardasse o dinheiro no cofre. Mas ele sequer dividiu o dinheiro, sequer entregou o dinheiro a alguém. Ele apenas o guardou. Isso eu gostaria de falar em favor de Emerson Palmieri, fecho a citação de Roberto Jefferson. Veja-se, digo eu, que essa declaração reforça a inexistência de relação de causalidade entre o acusado e os fatos a ele imputados, mesmo porque a acusação incumbida do ônus da prova não trouxe elementos suficientes para repelir o depoimento em questão. No caso específico, todos os depoimentos convergem no sentido de que Emerson Palmieri, ao receber recursos financeiros de intermediários vinculados aos deputados do PTB, em consonância com as ordens dadas por José Carlos Martinez e Roberto Jefferson, sempre os teve como repasses partidários feitos pelo PTB ou de doadores, ainda que irregulares, Caixa 2, mas jamais, repito,
como produto de vantagem devida aceita por agentes políticos da indigitada agremiação partidária em troca de apoio ao governo federal, razão pela qual entendo não demonstrada na espécie a presença do elemento subjetivo do tipo, o dolo a possibilitar sua intenção de contribuir de qualquer modo para a prática do crime de corrupção passiva. Registro também a existência de pontos controvertidos entre os depoimentos de José Hertz, que afirmou em juízo haver entregue à mão do deputado federal Romeu Queiroz a importância de 200 mil a Emerson Palmieri no aeroporto de Brasília, no interior de um veículo, e de Adriano Stefani, juntamente com as declarações do próprio acusado, no sentido de que jamais encontrou José Hertz fora da sede do partido em Brasília. Em nada favorecem essas alegações à acusação, isso porque, não havendo outras provas, o estado de incerteza tende a favorecer o acusado em vista do princípio indúbio pro réu. Aliás, a Corte Suprema já absolveu o réu em ação penal originária em circunstâncias semelhantes. Refiro-me ao julgamento da ação penal 427 de São Paulo, relatora ministra Carmen Lúcia, na qual ressalta o voto do ministro Joaquim Barbosa ao assim dizer. Também vislumbre suficiência de provas no caso. Há duas testemunhas que presenciaram os fatos e que sustentam a versão do réu, mas há, por outro lado, outras duas testemunhas que testemunharam em sentido contrário. Diante desta falta de certeza quanto aos fatos, não há outra saída senão a absolvição. Cabe registrar ainda que a presunção de participação de Emerson Palmieri na empreitada delituosa com base em indícios impulsionados pelo contexto dos fatos narrados pela denúncia não são suficientes para justificar uma condenação. Aliás, é certo que elementos escolhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a sua decisão a respeito da causa, mas isso quando corroborados e complementados por outros indícios de provas obtidos na instrução judicial, o que não verifiquei em relação ao acusado nos imputados crimes de corrupção passiva. Sobre essa questão, anoto já haver me manifestado no HC 96.356, Rio Grande do Sul, primeira turma, relator ministro Marco Aurélio, cuja ementa transcreve. Inquérito, elementos, condenação. Surge insubsistente pronunciamento condenatório baseado unicamente em elementos coligidos na fase do inquérito. No sistema de avaliação de provas, e aqui eu cito teoria jurídica a respeito, e por tudo quanto exposto, outro caminho não há, senão o da absolvição, razão pela qual, em relação aos 3 delitos de corrupção passiva imputados ao réu Emerson Palmieri, com fundamento no disposto no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, eu julgo improcedente a ação penal. Quanto ao réu Emerson Eloy Palmieri, julgo improcedente absolvendo da imputação do artigo 317, na forma do 29, ambos do Código Penal. Muito bem, anotado, Excelência. A respeito do delito de lavagem de dinheiro imputados aos réus, omitindo aqui a já mencionada parte teórica, que embasa minhas convicções, analiso primeiramente as condutas de Roberto Jefferson e Romeu Queiroz, e digo que o parquê individualizou de forma suficiente e clara a prática do crime de lavagem de dinheiro praticado, narrando que a entrega do dinheiro teria sido ocultada e dissimulada da seguinte forma, e transcrevo aqui longo trecho da denúncia. Quanto a Roberto Jefferson, no caso, como já reconhecido, quando da análise do crime de corrupção passiva, utilizou-se de astúcia, visando ocultar ou dissimular o recebimento irregular de R$ 4.545.000, conforme depoimentos citados anteriormente. Desse montante, ocultou a importância de R$ 4 milhões recebida em espécie em 2 parcelas de Marcos Valério na sede do PTB Nacional em Brasília, na companhia de Emerson Palmieri, bem como dissimulou o recebimento de outros R$ 545.000, sendo R$ 200.000 oriundos da SMPB, sacados em agências do Banco do Brasil e do Banco Rural em Belo Horizonte por intermédio de José Hertz, e R$ 345.000 por intermédio de 3 retiradas junto ao Banco Rural por Alexandre Chaves, perfazendo 7 operações de lavagem. Assim agindo, tem-se que a intenção do acusado foi impedir o rastreamento dos recursos que lhe foram repassados, tendo deles sido utilizados sem possibilidade de fiscalização pelos órgãos de controle de atividades financeiras, que só foram passíveis de rastreamento em decorrência do exame contábil elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística na empresa SMPB. Quanto a Romeu Queiroz, como já reconhecido, quando da análise do crime de corrupção passiva, utilizou-se de astúcia, visando ocultar e dissimular o recebimento irregular de R$ 352.812,76, conforme os depoimentos anteriormente citados. Desse montante, dissimulou o recebimento da importância de R$ 250.000 em 2 parcelas recebidas por José Hertz, em espécie de Simone Vasconcelos, e entregues ao PTB Nacional em Brasília, na pessoa de Emerson Palmieri, bem como dissimulou o recebimento de outros R$ 102.812,76,
que foram recebidos por intermédio de Paulo Leite Nunes e transferidos a terceiros por meio de TEDs, perfazendo 4 operações de lavagem. Assim agindo, tem-se que a intenção do acusado foi igualmente impedir o rastreamento dos recursos que lhe foram repassados, tendo deles se utilizado sem possibilidade de fiscalização pelos órgãos de controle das atividades financeiras e que só foram rastreados em decorrência de exame contábil elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística na empresa SMPIB. Nessa conformidade, bem amoldadas as condutas dos acusados ao tipo penal descrito no artigo 1º, inciso 5 da Lei de Regência, de modo a configurar o delito de lavagem. Assim, julgo procedente a ação penal para condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso 5 da Lei 963/98 do Código Penal por 7 vezes e o réu Romeu Ferreira Queiroz como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso 5 da Lei 963/98 do Código Penal por 4 vezes. Roberto Jefferson, 7 vezes, crime de lavagem, não é, Vossa Excelência está falando. E Romeu Queiroz, 4 vezes. Vossa Excelência julga procedente a ação no ponto.